E hoje a Pé Direito vai te mostrar esse apartamento que tem um dos melhores, o melhor custo-benefício desse condomínio de alto padrão que fica aqui ao lado do Parque Piquet. São 123 metros quadrados nessa tela em branco, você possa trazer seu projeto de arquitetura e decoração. Ele é composto hoje por 2 suítes com muito espaço para um terceiro dormitório, são 2 vagas e quase 100 metros de área social.